Você já imaginou como seria se um dos objetos mais poderosos do mundo mágico caísse nas mãos erradas? Um artefato capaz de revelar cada movimento, cada segredo, cada pessoa dentro de Hogwarts, incluindo você. Hoje vamos mergulhar na história completa do Mapa do Maroto, desde sua criação até os momentos mais cruciais que mudaram o destino do mundo bruxo. E eu garanto, o que você vai descobrir nos próximos minutos vai fazer você ver Harry Potter de uma forma totalmente diferente. Prepare-se porque essa história tem traição, amizade, segredos obscuros e um final que poucos conhecem. Antes de começarmos essa jornada épica, se você curte histórias do universo mágico contadas com profundidade e todos os detalhes, inscreva-se no canal agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar uma comunidade de verdadeiros conhecedores da magia. Agora sim, vamos começar nossa história. E ela começa muito antes de Harry Potter nascer, numa época em que Hogwarts vivia dias sombrios, mas 4 estudantes estavam prestes a criar algo extraordinário. Era uma noite fria de outono em meados da década de 70. Dentro do dormitório da Grifinória, 4 garotos conspiravam sob a luz fraca das varinhas. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Pettigrew não eram alunos comuns. Eles se autodenominavam os Marotos e tinham um objetivo ambicioso: mapear cada centímetro de Hogwarts, incluindo as passagens secretas que nem mesmo os professores conheciam. Mas por que criar um mapa? A resposta está em Remus Lupin. Todo mês, quando a lua cheia se erguia no céu, Remus se transformava em lobisomem. Era uma condição aterrorizante, dolorosa e extremamente perigosa. Dumbledore havia permitido que Remus estudasse em Hogwarts, algo sem precedentes, mas com uma condição: ele precisava se isolar durante as transformações. Para isso, foi plantada a Salgueiro Lutador nos terrenos da escola, com um túnel secreto que levava à Casa dos Gritos, em Hogsmeade, onde Remus passava suas noites de lua cheia. Os 3 amigos de Remus descobriram seu segredo no 2º ano. Em vez de rejeitá-lo ou temê-lo, fizeram algo extraordinário. Decidiram se tornar animagos ilegais para fazer companhia ao amigo durante as transformações. James se tornou um cervo, Sirius, um cachorro grande e Peter, um rato. Essa dedicação mostra a profundidade da amizade entre os marotos. Uma amizade que seria testada de formas inimagináveis no futuro. Com suas formas animais, os marotos começaram a explorar Hogwarts de maneira que nenhum estudante havia feito antes. Eles descobriram passagens secretas, salas escondidas, corredores que mudavam de lugar e segredos que a escola guardava há séculos. James, com sua inteligência brilhante em feitiços, liderava as explorações. Sirius, rebelde e ousado, sempre empurrava o grupo para além dos limites. Remus, apesar de sua natureza cautelosa, tinha um conhecimento vasto de magia obscura que se provaria essencial. E Peter, frequentemente subestimado, tinha uma habilidade peculiar para se espremer em espaços minúsculos na forma de rato, descobrindo passagens que outros não conseguiriam. A criação do Mapa do Maroto levou anos de trabalho meticuloso. Não era apenas um mapa comum, era uma obra-prima da magia. Os marotos precisavam dominar feitiços extremamente avançados. Eles estudaram magia de mapeamento, feitiços de revelação, encantamentos de proteção e magia de detecção humana. O pergaminho em si era encantado com feitiços múltiplos e sobrepostos. O primeiro e mais impressionante era o feitiço Homunculus, uma magia incrivelmente complexa que permitia ao mapa detectar e mostrar a localização exata de cada pessoa dentro dos limites de Hogwarts.
Esse feitiço era tão avançado que até mesmo bruxos adultos experientes teriam dificuldade em executá-lo. Mas os marotos não eram estudantes comuns. James Potter, particularmente, tinha uma aptidão natural para feitiços que rivalizava com os melhores alunos que Hogwarts já havia visto. O mapa também foi encantado com feitiços de proteção sofisticados. Os marotos sabiam que se o mapa caísse nas mãos erradas, especialmente de algum professor ou do zelador Argus Filch, seria confiscado imediatamente. Então criaram um sistema de segurança genial. O mapa só seria revelado para aqueles que dissessem as palavras certas. Para ativar o mapa, era necessário tocar a varinha no pergaminho e dizer: "Juro solenemente não fazer nada de bom." Apenas então, as linhas de tinta começariam a se espalhar pelo papel, formando o layout completo de Hogwarts com todos os seus segredos. Quando alguém tentava ler o mapa sem usar as palavras corretas, o pergaminho respondia com insultos. Isso não era apenas diversão adolescente, era uma camada adicional de proteção. Se um professor pegasse o pergaminho e tentasse examiná-lo, veria apenas um pedaço de pergaminho em branco. E se insistisse, o próprio mapa o insultaria, fazendo parecer que era apenas uma piada de estudante sem valor. Minerva McGonagall e Severo Snape, anos depois, experimentariam exatamente isso ao tentarem decifrar o mapa. Cada um dos marotos contribuiu com sua expertise para o mapa. James Potter, que assinava como pontas devido à sua forma de cervo, era o mestre em feitiços e transfiguração. Sirius Black, conhecido como Almofadinhas por causa de sua forma de cachorro, tinha uma compreensão instintiva de magia protetora, algo irônico considerando de qual família ele vinha. Remus Lupin, o Aluado, contribuiu com seu vasto conhecimento de criaturas mágicas e magia defensiva, aprendido por necessidade devido à sua condição. E Peter Pettigrew, o Rabicho, ajudava com sua atenção aos detalhes e sua habilidade de explorar espaços que outros não conseguiriam alcançar. O mapa revelava 7 passagens secretas que levavam para fora de Hogwarts. A primeira era o túnel sob o Salgueiro Lutador que levava à Casa dos Gritos. A segunda era uma passagem atrás de uma estátua de bruxa corcunda no 3º andar, que levava direto ao porão da Dedos de Mel em Hogsmeade. Havia também passagens no 4º andar, uma delas atrás de um espelho. Outra começava no 5º andar e saía em algum lugar nos arredores de Hogsmeade. Os marotos documentaram meticulosamente cada uma dessas rotas, incluindo como acessá-las e quais precauções tomar. Durante seus anos em Hogwarts, os marotos usaram o mapa extensivamente. Eles se esgueiravam para fora do castelo à noite, visitavam Hogsmeade quando não era permitido, evitavam professores e Filch com facilidade impressionante e geralmente causavam o tipo de caos que fez seus nomes serem lembrados por décadas. James e Sirius eram particularmente conhecidos por suas travessuras e o mapa era sua ferramenta mais valiosa. Mas nem tudo era diversão e jogos. Os marotos viveram durante o primeiro reinado de Voldemort, uma época sombria quando o mundo bruxo estava mergulhado em terror. Estudantes de famílias nascidas trouxas desapareciam. Havia rumores de ataques dentro da própria Hogwarts e a tensão era palpável. O mapa, nesse contexto, também servia como uma ferramenta de segurança, permitindo aos marotos monitorar movimentos suspeitos dentro do castelo. A rivalidade entre os marotos e Severo Snape também marcou esses anos. Snape, um aluno da Sonserina brilhante em poções e magia obscura, era constantemente alvo das travessuras de James e Sirius. Ele suspeitava de Remus, tentando descobrir seu segredo. Houve um incidente particularmente perigoso quando Sirius, num momento de imprudência terrível, contou a Snape como passar pelo Salgueiro Lutador durante a lua cheia. Snape quase encontrou Remus em forma de lobisomem, o que teria resultado em morte ou transformação.
James interveio no último momento salvando Snape, mas o dano emocional e a quebra de confiança deixaram cicatrizes permanentes. Eventualmente, como acontece com todos os estudantes, chegou o momento dos marotos deixarem Hogwarts. Mas o mapa permaneceu, um testemunho de sua engenhosidade e das aventuras que compartilharam. A questão era, o que fazer com ele? Em algum momento durante seu último ano ou logo após a graduação, o mapa foi confiscado. As circunstâncias exatas nunca foram totalmente esclarecidas, mas Argus Filch, o zelador rabugento que dedicava sua vida a capturar estudantes infratores, conseguiu colocar suas mãos no mapa. Era sua maior conquista, a prova definitiva das travessuras dos marotos. Ele arquivou o mapa em seu escritório, numa gaveta especial dedicada a itens confiscados particularmente interessantes. Mas Filch nunca conseguiu fazer o mapa funcionar. Ele olhava para o pergaminho em branco com frustração, girando-o, sacudindo-o, até mesmo gritando com ele. O mapa, fiel à personalidade de seus criadores, apenas o insultava quando ele tentava forçá-lo a revelar seus segredos. Para Filch, era um lembrete amargo de que, mesmo após confiscar o objeto, os marotos ainda estavam rindo dele. Os anos se passaram. James Potter se casou com Lily Evans, apesar de ela inicialmente não suportar sua arrogância. Sirius Black tornou-se o padrinho de Harry Potter. Remus Lupin lutava para encontrar emprego, já que sua condição de lobisomem tornava quase impossível conseguir trabalho estável no mundo bruxo. E Peter Pettigrew, o mais fraco do grupo, foi consumido pelo medo crescente conforme Voldemort ganhava poder. Então veio a tragédia. Peter traiu James e Lily, revelando sua localização a Voldemort. Na noite de 31 de outubro de 1981, Voldemort assassinou James e Lily Potter. Harry sobreviveu, tornando-se o único bruxo conhecido a sobreviver à maldição da morte. Sirius foi falsamente acusado de trair os Potter e assassinar Peter, que fingiu sua própria morte. Sirius foi jogado em Azkaban sem julgamento. Remus ficou sozinho, carregando a dor de perder todos os seus amigos de uma só vez. O mapa permaneceu esquecido na gaveta de Filch por anos, esperando silenciosamente por seu próximo capítulo. Esse próximo capítulo começou com Fred e George Weasley. Era o primeiro ano deles em Hogwarts, 1989. Os gêmeos, já conhecidos por seu espírito travesso e inteligência afiada, rapidamente estabeleceram sua reputação como os maiores criadores de confusão desde os marotos. Era quase como se fosse destino que o mapa encontrasse seu caminho até eles. A história de como Fred e George conseguiram o mapa é uma das lendas de Hogwarts. Segundo George, eles tinham acabado de entrar em Hogwarts e estavam explorando o castelo, procurando por travessuras para fazer e regras para quebrar, quando tiveram um desentendimento com Filch. O zelador os pegou tentando acessar uma passagem secreta e os arrastou para seu escritório para punição. Enquanto Filch, rabugamente, preparava a documentação para detê-los, Fred viu uma gaveta etiquetada como itens confiscados e altamente perigosos. Era irresistível. Enquanto George distraía Filch com perguntas inocentes e reclamações, Fred discretamente abriu a gaveta e pegou o pergaminho velho que estava no topo. Eles não tinham ideia do que era. Apenas sabiam que se Filch considerava algo perigoso, provavelmente valia a pena ter. Levou tempo para os gêmeos descobrirem como o mapa funcionava. Eles experimentaram diferentes feitiços, palavras e encantamentos. Foi só quando Fred, em frustração, disse algo como: "Vamos, nos mostre seus segredos, pedaço inútil de pergaminho", que o mapa respondeu com um insulto. Isso chamou a atenção deles. Se o pergaminho podia responder, havia magia nele. Quando o mapa se revelou pela primeira vez para Fred e George, eles ficaram sem palavras. Era mais do que qualquer um deles poderia ter imaginado.
Cada corredor, cada sala, cada passagem secreta estava mapeada. E mais impressionante ainda, pequenos pontos com nomes movendo-se pelo castelo, mostrando onde cada pessoa estava naquele exato momento. Era o mapa definitivo do caos, e estava agora nas mãos dos criadores de confusão mais talentosos de sua geração. Os gêmeos Weasley usaram o mapa durante seus anos em Hogwarts. Eles memorizaram as passagens secretas, aprenderam os padrões de movimento dos professores e usaram esse conhecimento para construir um império de travessuras. Mas Fred e George também reconheciam que o mapa tinha um propósito maior. Eles o viam como algo que deveria ser passado adiante para alguém que realmente precisasse dele. E esse alguém era Harry Potter. Era dezembro, no terceiro ano de Harry em Hogwarts. Sirius Black tinha escapado de Azkaban e estava supostamente caçando Harry. O castelo estava em alerta máximo, com dementadores patrulhando os terrenos. Harry, frustrado por não poder visitar Hogsmeade com seus amigos, por não ter a permissão assinada pelos Dursley, estava tendo um ano particularmente difícil. Fred e George observavam seu irmão Ron e Harry com atenção. Eles sabiam que Harry tinha um dom especial para se meter em situações impossíveis e que frequentemente precisava de recursos extras para sobreviver. Além disso, os gêmeos estavam no 6º ano e logo deixariam Hogwarts. Era hora de passar o mapa adiante. Numa noite antes das férias de Natal, Fred e George chamaram Harry para um corredor vazio. Com um sorriso conspiratório, eles apresentaram o pergaminho. Explicaram como ativá-lo, como limpá-lo dizendo mal feito feito, e mostraram algumas das passagens secretas mais úteis, particularmente a que levava a Dedos de Mel em Hogsmeade. Era um presente de Natal antecipado, e possivelmente o presente mais valioso que Harry tinha recebido, além de sua capa de invisibilidade. Harry ficou maravilhado. O mapa abria possibilidades infinitas. Ele poderia visitar Hogsmeade sem permissão. Poderia monitorar movimentos suspeitos. Poderia evitar Snape nos corredores. Mas o mapa também traria revelações chocantes que mudariam tudo que Harry pensava que sabia. A primeira vez que Harry usou o mapa para ir a Hogsmeade foi emocionante e aterrorizante. Ele se esgueirou pela passagem atrás da estátua da bruxa corcunda, emergindo no porão da Dedos de Mel. Ron, que estava em Hogsmeade legitimamente, ficou chocado ao ver Harry. Juntos, eles exploraram a vila, e Harry finalmente experimentou a liberdade que seus colegas de classe desfrutavam. Mas o mapa também colocou Harry em perigo. Depois de voltar secretamente de Hogsmeade, Snape surpreendeu Harry e confiscou o pergaminho suspeito que ele carregava. Sempre desconfiado de Harry, Snape examinou o objeto com atenção. Para seus olhos, parecia apenas um pedaço de pergaminho em branco. Desconfiado de que havia magia ali escondida, ele tocou sua varinha no papel e exigiu que revelasse seus segredos. Nesse momento, o mapa reagiu da forma planejada pelos marotos. Em vez de mostrar informações, insultos apareceram, zombando de Snape, assinados pelos apelidos de seus antigos inimigos escolares: Pontas, Almofadinhas, Aluado e Rabicho. A raiva de Snape foi imediata. Ele reconheceu os nomes e lembrou-se com amargura dos tempos de escola. Furioso, chamou o professor Remus Lupin, que naquele ano lecionava defesa contra as artes das trevas, para analisar o pergaminho. Lupin, ao ver o mapa, reconheceu imediatamente a criação dos marotos, mas não podia revelar a verdade diante de Snape. Fingiu examiná-lo com calma e declarou que aquilo não passava de uma simples peça de magia de piada, feita apenas para insultar quem tentasse usá-la. Snape não ficou satisfeito, mas não tinha provas para contestar. Assim, deixou que Lupin levasse o pergaminho, que foi oficialmente confiscado de Harry. A conversa entre Lupin e Harry, depois disso, foi carregada de emoção não expressa.
Lupin sabia exatamente o que o mapa era e quanto perigo ele representava. Ele também sentiu uma pontada de dor ao ver sua criação juvenil novamente, um lembrete físico de amigos perdidos e tempos mais felizes. Ele devolveu o mapa a Harry eventualmente, mas alertou severamente sobre os perigos de usá-lo, especialmente com Sirius Black supostamente caçando Harry. O que ninguém sabia ainda era que o mapa estava prestes a revelar o segredo mais chocante de todos. Era uma noite no fim do ano escolar. Harry estava consultando o mapa, como fazia frequentemente agora, meio que por hábito. Ele gostava de ver onde as pessoas estavam, era reconfortante de certa forma. Mas nesta noite ele viu algo impossível. Um nome que não deveria estar ali, que não poderia estar ali. Peter Pettigrew estava no mapa, bem no dormitório da Grifinória, junto com Rony. Harry ficou congelado. Peter Pettigrew estava morto há 12 anos, supostamente assassinado por Sirius Black junto com 12 trouxas. Mas ali estava seu nome, claro como o dia, movendo-se no mapa. Harry chamou Rony, que inicialmente pensou que Harry estava brincando ou que o mapa estava com defeito, mas quando olharam juntos, o nome ainda estava lá. A verdade era aterrorizante. Peter Pettigrew estava vivo e ele estava com Rony o tempo todo na forma de Perebas, o rato de estimação de Rony. Peter tinha sido um animago ilegal, um rato, e tinha se escondido como animal de estimação da família Weasley por 12 anos. Ele tinha testemunhado tudo, ouvido tudo, esperado e se escondido enquanto Sirius apodreceu em Azkaban por crimes que Peter havia cometido. Essa revelação do mapa levou a uma das noites mais dramáticas na história de Hogwarts. Na Casa dos Gritos, a verdade finalmente veio à tona. Sirius Black e Remus Lupin confrontaram Peter Pettigrew. A história real foi contada. Peter havia sido o fiel do segredo, não Sirius. Peter havia traído James e Lily. Peter Pettigrew havia explodido a rua cheia de trouxas e cortado seu próprio dedo para fingir sua morte. E Peter havia deixado Sirius levar a culpa por tudo. O mapa tinha feito o que os marotos jamais poderiam ter previsto. Ele havia exposto a traição dentro de seu próprio grupo. Peter Pettigrew, que eles tinham incluído em sua criação, que tinha seu apelido inscrito no mapa como criador, foi revelado pelo próprio mapa que ajudou a criar. A ironia era dolorosa e perfeita. Infelizmente, Peter escapou naquela noite. A lua cheia se ergueu. Remus se transformou sem ter tomado sua poção. E na confusão, Peter fugiu novamente. Ele eventualmente encontraria seu caminho de volta a Voldemort, ajudando a ressuscitá-lo. Mas o mapa tinha feito sua parte. A verdade estava exposta, mesmo que justiça completa ainda não tivesse sido alcançada. O mapa continuou sendo uma ferramenta vital para Harry nos anos seguintes. Durante seu 4º ano, quando o torneio Tribruxo trouxe perigo e intriga para Hogwarts, Harry usou o mapa para monitorar movimentos suspeitos. Ele notou Barty Crouch Sr. aparecendo no castelo quando deveria estar em casa. Uma pista crucial que algo estava errado, embora Harry não soubesse interpretar completamente na época. Foi também através do mapa que Harry percebeu coisas estranhas acontecendo. Ele viu Barty Crouch Jr., disfarçado como Alastor Moody, movendo-se pelo castelo em horários estranhos. Se Harry tivesse prestado mais atenção ou compartilhado essas observações com alguém que pudesse conectar os pontos, talvez o plano de Voldemort tivesse sido descoberto antes. Durante o 5º ano de Harry, quando Dolores Umbridge tomou controle de Hogwarts como Alta Inquisidora, o mapa tornou-se mais importante do que nunca. Harry estava liderando a armada de Dumbledore, um grupo secreto de estudantes aprendendo defesa contra as artes das trevas real, algo que Umbridge havia proibido.
O mapa permitia que eles monitorassem a localização de Umbridge e sua brigada inquisitorial, agendando reuniões quando era seguro e evitando detecção. Mas o mapa tinha limitações. Ele não podia mostrar a sala precisa onde a armada de Dumbledore se encontrava. A sala precisa era protegida por magia antiga que até mesmo os marotos não tinham conseguido penetrar completamente. O mapa mostrava apenas um corredor vazio onde a sala deveria estar. Essa era uma das poucas falhas na criação dos marotos, mas considerando a complexidade da magia da sala precisa, era compreensível. Durante o 6º ano, Harry teve menos uso direto do mapa, mas ainda o consultava. Foi durante este ano que ele se tornou obcecado com Draco Malfoy, convencido de que Malfoy era um comensal da morte realizando alguma missão sinistra. Harry passava horas observando o ponto de Malfoy no mapa, seguindo seus movimentos, tentando descobrir o que ele estava fazendo. E foi por causa do mapa que Harry percebeu algo estranho. Malfoy desaparecia frequentemente do mapa por horas. Harry não conseguia entender para onde Malfoy estava indo. A resposta, é claro, era a sala precisa. Malfoy estava usando a sala em sua forma como sala de requisitos para consertar um armário de fuga, parte do plano dos Comensais da Morte para invadir Hogwarts. O mapa, apesar de sua magia poderosa, não podia revelar esse segredo específico. Na noite em que Dumbledore morreu, Harry havia deixado o mapa do maroto com colegas da Grifinória, que o usavam para vigiar os arredores da sala precisa. Quando os Comensais da Morte atravessaram as defesas e invadiram Hogwarts, o pergaminho se tornou um reflexo silencioso do caos. Pontos com nomes conhecidos se moviam em padrões frenéticos pelos corredores, professores e estudantes colidindo com invasores em batalhas rápidas e mortais. Cada movimento registrado no mapa era uma prova muda da escuridão que se espalhava pelo castelo. Foi uma das noites mais sombrias da história de Hogwarts, e embora o mapa não pudesse intervir, ele registrou tudo, como um testemunho mágico da queda de Dumbledore e do início de uma nova era de medo. No 7º ano de Harry, ele não estava em Hogwarts. Ele, Rony e Hermione estavam caçando Horcruxes, tentando destruir partes da alma de Voldemort para torná-lo mortal novamente. O mapa permaneceu em Hogwarts e, eventualmente, encontrou seu caminho até Neville Longbottom, que estava liderando a resistência contra Amicus e Alecto Carroll, os Comensais da Morte que Snape havia instalado como professores. Para Neville e os membros restantes da armada de Dumbledore, o mapa foi essencial para a sobrevivência. Eles o usavam para evitar os Carroll, para saber quando era seguro sair da sala precisa e para coordenar seus atos de resistência. O mapa, criado décadas antes para travessuras adolescentes, estava agora sendo usado em uma guerra real, ajudando a proteger estudantes de tortura e morte. A Batalha de Hogwarts foi o momento definitivo do mapa. Quando Voldemort e seus Comensais da Morte atacaram a escola, o mapa teria mostrado um caos absoluto. Centenas de pontos movendo-se em padrões frenéticos, batalhas acontecendo em cada corredor, pessoas morrendo e desaparecendo do mapa conforme eram mortas. Fred Weasley, um dos que tinha dado o mapa a Harry, morreu naquela batalha. Seu nome teria desaparecido do mapa no momento de sua morte, um ponto se extinguindo silenciosamente em meio ao caos. Harry usou o mapa durante a batalha para se mover estrategicamente pelo castelo. Ele consultava-o para encontrar aliados, evitar grandes grupos de Comensais da Morte e procurar Voldemort. Era uma ferramenta de guerra agora, não mais um auxílio para travessuras, e provou seu valor inúmeras vezes naquela noite terrível. Após a batalha, após Voldemort ser finalmente derrotado, o destino do mapa tornou-se uma questão interessante. Harry tinha usado o mapa por anos, confiou nele, foi salvo por ele. Mas ele também sabia o perigo que representava.
Um objeto que podia rastrear a localização de qualquer pessoa em Hogwarts era poderoso demais para deixar na natureza. Eventualmente, Harry manteve o mapa, mas guardado de forma segura. Era uma relíquia de seu pai e dos amigos de seu pai, uma conexão física com James Potter que Harry tinha poucas. O mapa representava a engenhosidade, a lealdade e, sim, o espírito travesso que definia os marotos. Era também um lembrete dos sacrifícios feitos, das amizades traídas e defendidas e da longa sombra que o passado projeta sobre o presente. Anos depois, quando Harry se tornou chefe do Departamento de Aplicação da Lei Mágica e, eventualmente, quando seus próprios filhos foram para Hogwarts, o mapa permaneceu um objeto de significado profundo. Harry ocasionalmente se perguntava se deveria dar o mapa a seus filhos, particularmente James Sirius, que herdou muito do espírito travesso de seu avô. Mas ele também sabia o perigo e a responsabilidade que vinham com tal poder. O mapa do Maroto não era apenas um pedaço de pergaminho encantado. Era um testemunho da amizade entre 4 garotos que se tornaram alguns dos bruxos mais notáveis de sua geração, para o bem e para o mal. James Potter, que morreu defendendo sua família. Sirius Black, que passou 12 anos em Azkaban por um crime que não cometeu e morreu lutando na batalha contra Voldemort. Remus Lupin, que superou preconceito e discriminação para se tornar um dos maiores professores de defesa contra as artes das trevas que Hogwarts já viu e que morreu na Batalha de Hogwarts ao lado de sua esposa Tonks. E Peter Pettigrew, que traiu tudo que os marotos representavam, mas cuja vida foi finalmente tirada por sua própria mão prateada quando mostrou um momento de hesitação em matar Harry. O mapa registrou décadas de história de Hogwarts. Ele viu gerações de estudantes crescerem e saírem, viu professores chegarem e partirem, testemunhou romances florescendo nos corredores, estudantes se esgueirando após o toque de recolher, professores fazendo rondas noturnas, viu momentos de alegria pura e terror absoluto. Cada ponto no mapa representava uma vida, uma história, uma jornada através dos salões antigos de Hogwarts. O mapa também representa a natureza dupla da magia. Toda magia pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das intenções de quem a usa. Os marotos criaram o mapa principalmente para travessuras inofensivas e para ajudar Remus durante suas transformações. Fred e George usaram para suas próprias travessuras elaboradas e eventualmente passaram para Harry quando ele precisava. Harry usou para sobreviver, para proteger amigos, para lutar em uma guerra. Mas nas mãos erradas, o mapa poderia ter sido uma ferramenta de opressão terrível, permitindo vigilância constante e invasão total de privacidade. Uma das características mais fascinantes do mapa é sua capacidade de detectar pessoas, mesmo quando elas estão sob disfarce ou transformação. O mapa mostrou Barty Crouch Jr., mesmo quando ele estava usando poção polissuco para se parecer com Alastor Moody. Mostrou Peter Pettigrew mesmo, em sua forma animaga de rato. Isso significa que o feitiço Homunculus, usado pelos marotos, não detecta aparência física ou forma, mas algo mais fundamental, talvez a essência mágica ou a alma da pessoa. Essa é magia incrivelmente avançada, operando em princípios que até bruxos adultos experientes teriam dificuldade em replicar. A mecânica de como o mapa se atualiza em tempo real é outro mistério fascinante. Os marotos criaram um sistema que continuamente rastreava e atualizava a localização de centenas de pessoas simultaneamente, tudo através de magia pura. O pergaminho tinha que estar constantemente executando feitiços de detecção, processando informação. A tinta usada no mapa também era especial. Ela tinha que ser capaz de aparecer e desaparecer,
formar linhas precisas representando o layout do castelo e criar pontos pequenos com nomes legíveis que se moviam suavemente pelo pergaminho. Os marotos provavelmente fizeram a tinta eles mesmos, infundindo-a com as propriedades mágicas necessárias. Não era tinta comum que você compraria em Hogsmeade ou no Beco Diagonal. Era personalizada, criada especificamente para este propósito. O pergaminho em si também tinha que ser especial. Pergaminho normal se deterioraria com o tempo, especialmente considerando quanto o mapa foi dobrado, desdobrado, carregado em bolsos e geralmente usado ao longo de décadas. Mas o mapa do maroto permaneceu em condição perfeitamente legível, desde sua criação nos anos 70 até o tempo de Harry nos anos 90 e além. Os marotos devem ter encantado o pergaminho com feitiços de preservação, proteção contra a água e talvez até autorreparo. Uma das partes mais emocionantes do mapa são os insultos que ele produz quando alguém tenta forçá-lo a revelar seus segredos sem usar as palavras corretas. Esses insultos não são aleatórios, são personalizados a cada um dos marotos. Quando Snape tentou examinar o mapa, ele recebeu insultos específicos que refletiam a animosidade que os marotos sentiam por ele. O mapa chamou Snape de nariz oleoso, zombou de sua aparência e personalidade, insultos que eram claramente pessoais e vingativos. Isso significa que os marotos tinham programado o mapa para reconhecer pessoas específicas e responder de acordo. Não era apenas uma resposta genérica a tentativas não autorizadas de acesso. O mapa tinha algum nível de consciência ou, pelo menos, reconhecimento de padrões sofisticado o suficiente para identificar quem estava tentando usá-lo e personalizar sua resposta. Isso é magia incrivelmente avançada. Imaginar os marotos criando essas respostas é ao mesmo tempo engraçado e triste. Eles sentaram juntos, provavelmente no dormitório da Grifinória tarde da noite, criando insultos para cada pessoa que eles achavam que poderia tentar examinar o mapa. Snape, obviamente, estava no topo da lista. Filch, certamente também. Provavelmente McGonagall, embora com insultos mais respeitosos. Talvez até mesmo Dumbledore, embora o mapa nunca tivesse chance de usá-los. Eram garotos adolescentes se divertindo, sem ideia de como essas pequenas programações ressoariam décadas depois. Uma das perguntas mais fascinantes é o que aconteceu com o mapa depois da Batalha de Hogwarts. Harry o manteve, mas ele ainda funciona? A magia criada pelos marotos ainda está intacta décadas depois? O mapa ainda mostra Hogwarts com perfeita precisão. Ou a magia começou a falhar, deixando partes vazias ou imprecisas? E se Harry, eventualmente, deu o mapa a um de seus filhos, como eles o usaram? James Sirius Potter, nomeado em homenagem a seu avô e padrinho, certamente teria apreciado o mapa. Ele tinha a personalidade travessa que a relíquia merecia. Mas Harry, tendo visto tanto mal vir de segredos e vigilância, teria dado tal poder a seu filho? Ou ele teria guardado o mapa para sempre, uma relíquia para ser preservada, mas não usada? Há também a questão de se alguém poderia criar um novo mapa do maroto. Os feitiços usados não eram únicos, teoricamente. Qualquer bruxo suficientemente habilidoso, com conhecimento adequado, poderia tentar replicar o que os marotos fizeram. Mas levaria anos de trabalho, compreensão profunda de Hogwarts e acesso à magia avançada. E seria criado com o mesmo amor e cuidado e espírito que os marotos colocaram no original? Provavelmente não. Essa é a diferença entre um artefato criado por necessidade e amizade e um criado como mera cópia. O legado do mapa do maroto se estende além de sua funcionalidade. Ele representa uma forma de resistência contra a autoridade opressiva.
Os marotos criaram o mapa parcialmente para subverter as regras que achavam injustas. Fred e George usaram para o mesmo propósito. Harry usou para sobreviver contra autoridades que ou queriam controlá-lo ou matá-lo. Neville usou durante o 7º ano para proteger estudantes dos Carroll. O mapa sempre esteve do lado da liberdade contra a opressão, do indivíduo contra o sistema. Mas o mapa também representa os perigos da vigilância sem controle. Em uma era onde privacidade está constantemente sob ameaça, o mapa do maroto serve como advertência. O que aconteceria se tal tecnologia existisse no mundo real? Se governos ou corporações pudessem rastrear cada movimento de cada pessoa? O mapa funciona em Harry Potter porque está nas mãos de pessoas essencialmente boas, mas nas mãos erradas seria uma ferramenta de tirania. Os marotos nunca poderiam ter previsto o impacto completo de sua criação. Eles eram apenas 4 garotos que queriam explorar seu colégio e ajudar seu amigo durante suas transformações dolorosas. Eles não sabiam que seu mapa um dia ajudaria a expor um traidor, protegeria o filho de um deles, facilitaria uma resistência contra a ocupação por comensais da morte e desempenharia um papel em derrotar o bruxo das trevas mais poderoso de todos os tempos. E agora chegamos ao fim da história do mapa do maroto, mas de certa forma sua história nunca termina realmente. O mapa existe em algum lugar, guardado ou talvez ainda sendo usado. Enquanto Hogwarts permanecer de pé, enquanto pessoas caminharem por seus corredores, o mapa poderia teoricamente continuar mostrando seus movimentos. É um link permanente entre passado e presente, entre os marotos e todos que vieram depois. A verdadeira magia do mapa não está nos feitiços complexos ou no pergaminho encantado. Está no que ele representa. Amizade tão profunda que garotos arriscaram tudo por ela. Criatividade aplicada para ajudar alguém em necessidade, rebeldia contra regras injustas e o legado que pessoas boas deixam para trás, mesmo quando suas vidas terminam em tragédia. Então, da próxima vez que você pensar sobre o mapa do maroto, lembre-se que não é apenas sobre um pedaço de pergaminho mágico. É sobre 4 garotos chamados Pontas, Almofadinhas, Aluado e Rabicho, que criaram algo que os sobreviveria. É sobre como nossas criações levam partes de nós para frente no tempo. É sobre como até mesmo travessuras podem ter significado profundo. E é sobre como o melhor da humanidade, ou bruxaria, vem quando usamos nossos talentos não para nós mesmos, mas para aqueles que amamos. Essa é a história completa do Mapa do Maroto, desde sua criação nos anos 70 até seu papel na derrota de Voldemort e além. Uma história de amizade, traição, engenhosidade e o poder duradouro de criações feitas com amor e propósito. Juro solenemente que contei a verdade, e agora, mal feito, feito. Se você gostou dessa história profunda sobre um dos objetos mais icônicos de Harry Potter, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo mágicos.